Você já se perguntou como o jejum pode transformar sua vida espiritual e aproximá-lo ainda mais de Deus? O jejum, uma prática espiritual poderosa, presente em diversas religiões, ganha destaque especial na fé cristã. Não é apenas um ato de abstenção de alimentos, mas uma profunda experiência de devoção e entrega a Deus. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de jejum como um caminho para alcançar um relacionamento mais íntimo com o Criador. Hoje, vamos explorar o que significa o jejum que agrada a Deus, como ele se diferencia do jejum comum e como podemos praticá-lo de forma que honre verdadeiramente nossa fé. O jejum, como ato de adoração, transcende a mera abstenção de alimentos, posicionando-se como uma expressão profunda de devoção e entrega a Deus. Em sua essência, o jejum é um convite para nos afastarmos das distrações do mundo e nos aproximarmos do coração de Deus, buscando sua presença com uma intensidade renovada. Este ato de adoração é um reconhecimento da nossa total dependência do Criador, uma forma de declarar que nossa verdadeira satisfação não reside nas necessidades físicas, mas em uma comunhão íntima com Ele. A Bíblia nos oferece numerosos exemplos desse tipo de jejum, como o rei Davi, que jejuou em um estado de profundo arrependimento e busca de misericórdia divina. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 16 e 17. Ou jejum de Daniel, que se absteve de comidas delicadas enquanto buscava revelações de Deus. Daniel 10, versículos 2 e 3. Essas narrativas nos mostram que o jejum é frequentemente acompanhado de oração fervorosa e meditação nas Escrituras, criando um espaço sagrado para que Deus fale e para que possamos ouvi-lo com clareza. Não se trata apenas de um sacrifício físico, mas de um movimento espiritual em direção a uma maior proximidade com Deus, onde nossas orações se tornam mais intensas e nossa percepção de sua vontade se torna mais nítida. Quando jejuamos como um ato de adoração, abrimos mão de nossa rotina normal e dos confortos diários, oferecendo a Deus nosso tempo e atenção exclusivos. Este gesto simboliza nossa entrega total, nossa rendição ao seu plano e nosso desejo de buscar seu reino acima de tudo. No jejum, encontramos um meio de renovar nosso compromisso com Deus, de purificar nosso coração e de alinhar nossos desejos com os dele. Assim, o jejum como adoração é uma jornada de renovação espiritual, onde cada momento de fome física nos lembra de nossa fome mais profunda por Deus. E cada pensamento dirigido a Ele nos aproxima de sua presença transformadora. O jejum no Antigo Testamento é uma prática rica em significados espirituais e culturais, profundamente enraizada na vida e na fé do povo de Israel. Ele é frequentemente associado a momentos de crise, arrependimento e busca intensa pela intervenção divina. Um dos exemplos mais emblemáticos é o jejum de Moisés, que jejuou por 40 dias e noites no Monte Sinai, antes de receber as tábuas da lei. Êxodo 34, versículo 28. Este jejum não apenas preparou Moisés para receber a revelação divina, mas também simbolizou um período de purificação e preparação espiritual para conduzir o povo de Israel. Outro exemplo significativo é o jejum coletivo ordenado pela rainha Ester. Diante da ameaça de extermínio de seu povo, Ester convocou todos os judeus em Susã a jejuarem por 3 dias e 3 noites antes dela se apresentar ao rei para interceder por suas vidas. Ester 4, versículo 16. Este jejum coletivo foi um poderoso ato de solidariedade e clamor por livramento, mostrando como o jejum era usado como um meio de mobilização espiritual em tempos de grande necessidade. No livro de Jonas, vemos a cidade de Nínive se entregando a um jejum rigoroso em resposta à pregação de Jonas sobre a iminente destruição de sua cidade devido aos seus pecados. Jonas 3, versículos 5 ao 10. Os ninivitas,
desde o maior até o menor, incluindo os animais, jejuaram e vestiram-se de saco, um sinal externo de sua profunda contrição e desejo de buscar a misericórdia de Deus. Essa história ilustra como o jejum era visto como um ato de arrependimento que podia influenciar o destino de uma comunidade inteira, demonstrando um desejo coletivo de mudar seus caminhos e voltar-se para Deus. O jejum também está presente nos rituais anuais de Israel, como o Dia da Expiação, Yom Kippur, onde toda a nação era chamada a afligir suas almas, o que tradicionalmente incluía o jejum para a expiação dos pecados. Levítico 16, versículos 29 ao 31. Este dia de jejum e reflexão profunda sublinhava a necessidade de purificação espiritual e reconciliação com Deus. Em tempos de guerra ou desastre iminente, o jejum era uma resposta comum, como vemos nos relatos de Jeosafá, que proclamou um jejum em todo o Judá quando se viu cercado por inimigos. 2 Crônicas 20, versículo 3. Aqui, o jejum foi um ato de dependência total de Deus, um apelo desesperado por sua ajuda e intervenção diante de circunstâncias insuperáveis. Estes exemplos sublinham que no Antigo Testamento o jejum era mais do que uma mera abstinência de alimentos. Era uma poderosa ferramenta de espiritualidade e comunhão com Deus, usada em momentos críticos para buscar orientação, mostrar arrependimento, pedir socorro divino ou preparar-se para uma nova revelação. O jejum simbolizava a humildade e a entrega do povo diante do poder e da vontade de Deus, sempre com a esperança de uma resposta divina para suas súplicas. No Novo Testamento, o jejum assume uma nova dimensão, integrando-se à vida e ao ensinamento de Jesus e seus seguidores de forma profunda e transformadora. Jesus começa seu ministério com um jejum de 40 dias no deserto, um período de intensa preparação espiritual, onde ele enfrenta e vence as tentações de Satanás. Mateus 4, versículo 1 ao 11. Esse jejum não só demonstra a profunda dependência de Jesus em relação ao Pai, mas também simboliza a vitória espiritual sobre as tentações mundanas e a carne. Além disso, Jesus ensina sobre o jejum com uma perspectiva renovada, destacando que deve ser feito com um coração sincero e uma atitude discreta. Em Mateus 6, versículos 16 ao 18, ele instrui seus seguidores a jejuarem de maneira que não seja evidente aos outros, enfatizando que o verdadeiro jejum é uma prática íntima entre o crente e Deus, e não uma demonstração pública de religiosidade. Os apóstolos também incorporaram o jejum em suas vidas e ministérios. Em Atos 13, versículos 2 e 3, vemos a igreja de Antioquia jejuando e orando antes de enviar Barnabé e Paulo em sua primeira missão missionária. Este ato de jejum coletivo destaca como a comunidade cristã buscava a orientação do Espírito Santo em momentos decisivos, mostrando que o jejum era visto como uma forma vital de alinhar suas ações com a vontade divina. Mais adiante, em Atos 14, versículo 23, o jejum é novamente mencionado quando Paulo e Barnabé nomeiam anciãos em cada igreja, acompanhando esses momentos de estabelecimento e liderança com oração e jejum, reforçando a ideia de que decisões significativas na vida da igreja eram marcadas por períodos de jejum e busca intensa de Deus. O apóstolo Paulo também enfatiza a disciplina espiritual que o jejum pode trazer. Em 2 Coríntios 6, versículo 5 e capítulo 11, versículo 27, ele menciona suas próprias experiências de jejuns em meio às suas muitas tribulações e desafios ministeriais. Essas passagens sugerem que o jejum para Paulo era uma parte integral de sua jornada de fé e uma ferramenta para suportar e superar dificuldades, mantendo sua vida e ministério centrados em Deus.
A parábola de Jesus sobre o noivo ausente, Mateus 9, versículos 14 e 15, oferece uma visão crucial sobre o jejum no contexto da nova aliança. Quando questionado sobre por que seus discípulos não jejuavam como os fariseus e os discípulos de João, Jesus respondeu que enquanto o noivo, referindo-se a si mesmo, estivesse com eles, não havia necessidade de jejuar. No entanto, ele previu um tempo em que o noivo seria levado, e então eles jejuariam. Esta passagem sublinha que o jejum é uma resposta natural à ausência de Jesus, uma forma de expressar anseio por sua presença e antecipar seu retorno. Portanto, o jejum no Novo Testamento é multifacetado. Ele serve tanto como uma prática pessoal de devoção, quanto como um ato corporativo de busca por direção e fortalecimento espiritual. Ele é central no preparo para o ministério, na intercessão em momentos críticos e na disciplina para enfrentar desafios. Jesus e os primeiros cristãos nos mostraram que o jejum é uma forma poderosa de nos conectarmos com Deus, de purificarmos nossas intenções e de nos prepararmos para cumprir nossos propósitos divinos. O propósito do jejum é um dos aspectos mais profundos e multifacetados dessa prática espiritual, transcendendo a simples abstenção de alimentos para se tornar um meio poderoso de transformação pessoal e comunhão com Deus. Em sua essência, o jejum é um ato de rendição e busca pela face divina, um tempo separado para refinar nosso foco espiritual e alinhar nossos corações com os propósitos de Deus. No jejum, os cristãos encontram uma oportunidade de romper com as rotinas diárias e as dependências físicas, criando um espaço sagrado para aprofundar sua relação com o Criador. Esta prática é frequentemente utilizada para buscar a orientação de Deus em momentos de grande decisão ou crise, como evidenciado em Atos 13, versículos 2 e 3. Onde a igreja de Antioquia jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé em sua missão apostólica. O jejum serve como um veículo para a introspecção e o discernimento, permitindo que os crentes escutem mais claramente a voz de Deus e recebam sua direção para suas vidas e ministérios. Além disso, o jejum é um poderoso meio de arrependimento e purificação espiritual. Na Bíblia, vemos exemplos de jejum como uma resposta ao reconhecimento do pecado e um desejo profundo de buscar o perdão e a restauração divina. Em Jonas 3, versículos 5 ao 10, os habitantes de Nínive proclamam um jejum coletivo em sinal de arrependimento após ouvir a pregação de Jonas sobre o juízo iminente de Deus. Esse ato de jejum não só demonstrou sua contrição, mas também seu compromisso de mudar seus caminhos, resultando na misericórdia divina que poupou a cidade. De forma similar, o jejum nos dias de hoje pode ser um tempo para refletir sobre nossas falhas, buscar a reconciliação com Deus e renovar nosso compromisso de viver de acordo com seus mandamentos. O jejum também se destaca como uma forma de intercessão poderosa. Neemias jejuou e orou ao saber da devastação de Jerusalém, clamando a Deus pela restauração de seu povo. Neemias 1, versículo 4. Esse tipo de jejum reflete uma profunda empatia e um desejo ardente de interceder pelos outros, levando suas necessidades e preocupações até o trono de Deus. No contexto contemporâneo, os cristãos podem jejuar por questões pessoais, familiares ou até mesmo globais, como conflitos, crises e injustiças, demonstrando uma fé ativa e um coração alinhado com os sofrimentos e esperanças de outros. Ainda, o jejum promove a justiça e a compaixão, como Deus destaca em Isaías 58. Ele descreve o jejum que agrada a Ele como aquele que não se limita a abster-se de alimentos, mas que liberta os oprimidos, alimenta os famintos e oferece abrigo aos desabrigados. Isaías 58, versículos 6 e 7. Esse tipo de jejum conecta nossa devoção pessoal com ações práticas de amor e justiça, demonstrando que o verdadeiro propósito do jejum é transformar não só nosso interior, mas também impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Por fim,
O jejum é uma disciplina espiritual que nos fortalece contra as tentações e nos ajuda a crescer em santidade. Paulo fala sobre disciplinar seu corpo para não ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. E o jejum pode ser visto como parte dessa disciplina. Ao jejuar, aprendemos a subjugar nossos desejos físicos e a focar no que é eterno, desenvolvendo uma maior resistência contra as tentações e um coração mais alinhado com os valores do reino de Deus. Assim, o propósito do jejum é amplo e profundo. Ele nos convida a buscar a Deus com sinceridade, a interceder pelos outros com compaixão, a promover a justiça e a disciplinar nosso espírito para uma vida de santidade. O jejum é um caminho para a transformação, tanto interior quanto exterior, nos guiando para uma vida mais plena e comprometida com os propósitos de Deus. O jejum e o arrependimento estão intimamente ligados, formando uma combinação poderosa que permeia as Escrituras e a prática cristã ao longo dos séculos. Na Bíblia, o jejum frequentemente aparece como uma resposta ao reconhecimento do pecado e ao desejo de buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Esta relação profunda é ilustrada em várias narrativas bíblicas, onde comunidades e indivíduos se voltam para o jejum como um meio de demonstrar sua contrição e buscar a reconciliação divina. Um exemplo clássico é o jejum coletivo dos habitantes de Nínive após a pregação de Jonas. Ao ouvir sobre a iminente destruição devido aos seus pecados, desde o rei até os mais humildes cidadãos, todos se abstiveram de comer e beber, vestindo-se de pano de saco e clamando fervorosamente a Deus por perdão. Jonas 3, versículos 5 ao 10. Esse ato de jejum refletiu um arrependimento genuíno e um desejo ardente de mudar seus caminhos, levando à misericórdia de Deus que poupou a cidade. Esse relato nos ensina que o jejum é mais do que uma expressão externa de tristeza, é um movimento interior de verdadeira transformação e mudança de coração. Em Joel 2, versículos 12 e 13, Deus chama seu povo a retornar a Ele de todo o coração, com jejum, choro e lamento, sublinhando que o arrependimento que ele deseja é profundo e sincero, e não apenas um gesto superficial. O jejum aqui é apresentado como um meio de expressar um coração quebrantado e contrito, aberto para a graça e a renovação divina. Ao jejuar, os cristãos têm a oportunidade de se introspectar, reconhecendo suas falhas e se voltando para Deus em humildade e dependência total. Este processo de introspecção é essencial, pois nos permite identificar áreas de nossa vida onde precisamos de mudança e crescimento espiritual. O jejum facilita um espaço de silêncio e reflexão, onde podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza, permitindo que Ele nos guie em nosso caminho de arrependimento e restauração. No Novo Testamento, o jejum continua a ser um componente crucial do arrependimento. O jejum, como forma de intercessão, é uma prática espiritual profundamente enraizada na tradição cristã, onde a abstenção de alimentos é combinada com orações fervorosas em favor de outras pessoas ou de situações específicas. Este tipo de jejum representa um ato de sacrifício pessoal em busca da intervenção divina, expressando um desejo ardente de ver a mão de Deus movendo-se poderosamente em favor de outros. No Antigo Testamento, encontramos muitos exemplos de líderes e comunidades que jejuaram intercessoriamente durante tempos de crise. Em Neemias, versículo 4, ao saber da devastação de Jerusalém e das condições deploráveis de seu povo, Neemias jejuou e orou, pedindo a Deus misericórdia e intervenção. Sua oração e jejum não foram apenas uma expressão de sua tristeza, mas um clamor desesperado para que Deus agisse em favor de Israel. Esse episódio demonstra como o jejum pode amplificar nossas orações, tornando-as mais intensas e cheias de propósito enquanto buscamos uma resposta divina. Outro exemplo notável de jejum intercessório está na história da rainha Esther. Diante da ameaça de genocídio contra os judeus,
Esther pediu a todos os judeus em Susã que jejuassem com ela por 3 dias antes de ela se apresentar ao rei para interceder por seu povo. Esther 4, versículo 16. Esse jejum coletivo foi uma expressão poderosa de solidariedade e dependência de Deus, demonstrando que quando um grupo de crentes se une em jejum e oração, eles podem mover o coração de Deus de maneira significativa. Este tipo de jejum não é apenas sobre a pessoa que jejuam, mas é um ato de amor sacrificial, onde se coloca de lado o conforto pessoal para buscar o bem-estar e a salvação de outros. No Novo Testamento, vemos a igreja primitiva empregando o jejum como parte integral de sua prática intercessória. Em Atos 13, versículos 2 e 3, a comunidade cristã em Antioquia jejuou e orou, enquanto buscava a direção de Deus para enviar Barnabé e Paulo em sua missão apostólica. Este jejum não foi apenas uma preparação pessoal, mas uma intercessão coletiva, pedindo a orientação e a bênção de Deus sobre os missionários e sua obra. Mais tarde, em Atos 14, versículo 23, Paulo e Barnabé novamente jejuaram e oraram antes de nomear anciãos nas igrejas, mostrando que eles consideravam o jejum uma parte essencial de buscar a sabedoria e o favor de Deus em decisões importantes para a comunidade de fé. O jejum, como forma de intercessão, é uma prática espiritual profundamente enraizada na tradição cristã, onde a abstenção de alimentos é combinada com orações fervorosas em favor de outras pessoas ou de situações específicas. Este tipo de jejum representa um ato de sacrifício pessoal em busca da intervenção divina, expressando um desejo ardente de ver a mão de Deus movendo-se poderosamente em favor de outros. O jejum, como intercessão, continua a ser uma prática poderosa e relevante na vida cristã contemporânea. Quando enfrentamos desafios pessoais, familiares ou mesmo globais, o jejum intercessório permite que nos aproximemos de Deus com uma intensidade renovada, pedindo sua intervenção em situações que estão além de nosso controle. Seja orando por cura, por resolução de conflitos, por proteção ou por orientação. O jejum nos ajuda a focar nossas energias espirituais e a clamar com fervor pela ajuda de Deus. A prática de jejuar por outros também nos ensina a carregar os fardos uns dos outros, como Paulo instrui em Gálatas 6, versículo 2, refletindo o amor sacrificial de Cristo em nossas vidas. Além disso, o jejum intercessório nos une em solidariedade com aqueles por quem estamos orando. Ao jejuar, experimentamos um vislumbre das dificuldades que outros podem estar enfrentando, seja fome, dor ou desespero, e isso nos leva a uma empatia mais profunda e a uma oração mais comprometida. Esse aspecto de solidariedade no jejum reflete o mandamento bíblico de amar ao próximo como a nós mesmos, demonstrando que o jejum não é apenas sobre nossa relação com Deus, mas também sobre nossa relação com os outros e nosso papel em interceder por suas necessidades. Em resumo, o jejum como intercessão é uma prática poderosa, que combina sacrifício pessoal com oração fervorosa em favor dos outros. Ele amplia nossa capacidade de clamar a Deus, une-nos em solidariedade com aqueles por quem intercedemos e reflete o amor sacrificial que somos chamados a demonstrar. O jejum intercessório abre um espaço para que Deus opere milagres, guie nossas ações e transforme situações desesperadoras, mostrando seu poder e sua graça em resposta às nossas súplicas fervorosas. Quando buscamos direção para grandes decisões, o jejum pode nos ajudar a clarear a mente e focar no propósito de Deus. Em Atos 13, versículos 2 e 3, a igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Paulo em sua missão. Este exemplo bíblico nos ensina que o jejum pode ser essencial para discernir a vontade de Deus em momentos cruciais, permitindo-nos tomar decisões baseadas não em nossos próprios entendimentos, mas na orientação divina.
Além dos benefícios imediatos, o jejum também é uma prática de disciplina espiritual. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 27, fala sobre disciplinar o corpo para não ser desqualificado. O jejum nos ajuda a submeter nossos desejos físicos ao controle do Espírito Santo, fortalecendo nossa capacidade de resistir às tentações e mantendo-nos focados nas coisas do alto. Essa disciplina é vital para o crescimento espiritual e para nos manter alinhados com os propósitos de Deus. Isaías 58 critica aqueles que jejuam para exibir sua religiosidade enquanto negligenciam a justiça e a compaixão. Deus prefere um jejum que promova a justiça social, libertando os oprimidos e atendendo às necessidades dos pobres. Esse tipo de jejum reflete um coração alinhado com os valores do reino de Deus, onde a fé não é apenas vertical entre nós e Deus, mas também horizontal entre nós e o próximo, promovendo equidade e cuidado com os marginalizados. Hoje, o jejum pode ser adaptado ao nosso contexto contemporâneo. Não se limita apenas à abstenção de alimentos. Podemos jejuar de outras coisas que dominam nossas vidas, como tecnologia, mídia social ou entretenimento. Ao nos afastarmos desses elementos, podemos criar espaço para ouvir a voz de Deus com mais clareza e nos conectar com sua presença de forma mais profunda. É essencial que cada pessoa encontre a forma de jejum que melhor se alinha com seu próprio relacionamento com Deus. Praticar o jejum pode ser uma jornada pessoal. Algumas pessoas optam pelo jejum parcial, abdicando de certos tipos de alimentos ou refeições específicas. Outras preferem um jejum total de alimentos por um período definido. Além disso, o jejum de atividades cotidianas, como assistir televisão ou usar a internet, também pode ser uma forma significativa de dedicar tempo a Deus. O importante é que o jejum seja feito com um coração sincero, buscando a Deus em humildade e verdade. Preparar-se para o jejum é crucial para sua eficácia espiritual. Isso inclui orar e pedir a Deus orientação sobre o propósito e a duração do jejum. É importante também preparar o corpo, especialmente se o jejum envolve a abstenção de alimentos. Uma abordagem gradual pode ajudar o corpo a se adaptar e minimizar qualquer desconforto físico. Além disso, estabelecer um plano de leitura bíblica e oração pode ajudar a manter o foco espiritual durante o período de jejum. Encerrar um jejum é tão importante quanto iniciá-lo. Após um período de abstenção, é prudente reintroduzir alimentos de forma gradual, para evitar sobrecarregar o sistema digestivo. No aspecto espiritual, terminar um jejum com gratidão e reflexão é essencial. Agradeça a Deus pelo tempo de proximidade e pelas lições aprendidas. Considere também como manter alguns dos hábitos espirituais desenvolvidos durante o jejum, como uma leitura bíblica mais regular ou tempos de oração mais frequentes. O jejum que agrada a Deus tem um impacto que vai além do período de abstenção. Ele transforma nossa visão espiritual, aprofunda nossa relação com Deus e molda nosso caráter. Ao praticar o jejum, não apenas nos aproximamos de Deus, mas também somos capacitados para viver de acordo com seus propósitos, demonstrando amor, justiça e compaixão. O jejum é, portanto, um presente espiritual, um convite para uma jornada contínua de crescimento e renovação na presença de Deus. Se você encontrou valor neste vídeo, inscreva no nosso canal. E claro, deixe seu comentário abaixo dizendo como o jejum tem impactado sua vida. Até a próxima!